Não tem discussão. A discussão aqui tá boa. Antes do programa, no break, os caras não param para o esporte. Tomara que seja assim nas próximas 2 horas. Será. Estamos aqui para isso. Breiler Pires, boa noite, meu amigo. O Flamengo somou mais 3 pontos no Brasileiro, tem 7 já na classificação, sendo que 6 deles conquistados fora do Maracanã. Começou o Brasileiro empatando com o Internacional, um jogo muito esperado, muito brigado. O Flamengo poderia ter vencido o jogo, apesar de ter saído atrás. Depois bateu a vitória e hoje, com facilidade demais, bateu o tricolor gaúcho, o Grêmio. É isso, o que você tem a dizer pra gente a respeito de mais uma vitória do Mengão? Boa noite, Plihal. Boa noite, companheiros. Boa noite também pro fã de esportes. Atuação do Flamengo de time que quer ser campeão brasileiro, que tem essa ambição, passeou na arena do Grêmio, o domínio tático, principalmente do Flamengo, né? Foi um jogo inteiro do Flamengo, mas no primeiro tempo, a maneira como controlou a partida foi exemplar. Aí o gol do Arrascaeta, voltando à sua melhor forma, voltando à melhor fase, segundo gol consecutivo pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo fazendo muito do que o Felipe Luiz faz bem, que é conservar a bola, que é ter uma saída de bola limpa, muita aproximação dos jogadores de meio campo. E aí, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, um meio campo com esse nível, é o que se espera que o Flamengo faça, tenha superioridade. É verdade que o Grêmio está numa fase muito complicada, uma fase em que as atuações deixam muito a desejar. E até hoje, pensando nisso, o Gustavo Quinteiros tentou encorpar mais o meio, mas não funcionou, não conseguiu encontrar o Flamengo por ali. Então teve muito domínio, foi uma vitória merecida. E aí você fala, poderia ter sido mais? Poderia pelo domínio do Flamengo no jogo, muito mais posse de bola, mas na parte final do campo, eu acho que faltou um pouquinho mais de Flamengo. Faltou um pouco mais de objetividade, um pouco mais de ambição do gol. E aí Tem faltado na temporada inteira, né? Então é um problema do Flamengo, mas pelo que foi contra o... Tem faltado ambição ou tem faltado poder de finalização? Aí, Eficiência. sim. Eficiência. Mas no caso do Flamengo, quando você tem Bruno Henrique, um jogador que sabe finalizar, o Michael, que por mais que seja um jogador de velocidade, já fez muitos gols e também quando corta para o meio, tem potencial. O Flamengo hoje, para mim, a única crítica à atuação do Flamengo foi o preciosismo lá na frente. O Flamengo trocou quase 600 passes na partida. 122 deles no terço final do campo. E quando você troca 122 passes no terço final do campo e finaliza só 8 vezes, é sinal que o time estava com pouca fome, estava com pouco apetite para crescer o placar. É claro que ali, pelo cenário do jogo, amplamente superior, é normal dar uma relaxadinha, é normal ir controlando e cozinhando, mas é algo que o Felipe pode corrigir. O Flamengo que seja um pouco mais direto, um pouco mais objetivo e busque mais o gol, porque teve domínio para isso, para finalizar mais, para chutar mais, e nesse ponto é a única ressalva que eu faço à grande atuação do Flamengo hoje em Porto Alegre. Birner tá doido para falar. O cara pediu a palavra. Eu até ia esperar primeiro boa noite a você, Chegou ao de Brenner, longe. que eu vou contrapor daqui ao segundo, ao Donan, ao Pedro Igor, aos noite, fãs do esporte. Eu achei a atuação do Flamengo irretocável. Ih, estamos juntos. Porque o que você chama de... Tô com você, viu? Tô com você, O que você Vitor. chama de... O jogo de autocontrole, um jogo... Sobra a você a complacência ou o bom senso que tem faltado ao torcedor rubro-negro. Donan estava me falando que tinha torcedor, a Flá TT é brava, Minoria. que depois da derrota para o Central Córdoba, tudo bem, uma vergonha, resultado totalmente inesperado, em casa perder para o Central Córdoba no jogo de Libertadores, o primeiro do Felipe em casa pela Copa Libertadores, dirigindo o Flamengo, foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto, Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Ah, mas Pedindo isso crítica. nem leva a sério. Hã? Ela é emoção. Na verdade, o cara que fala isso não quer. Ele só fala porque ele tá com raiva e ele tem que criticar alguém, ele arruma o seu culpado e vai lá, pum. Mas Explode em cima o cara do foi primeiro. vaiado no Maracanã depois do jogo. Cara, mas impulso. exageraram porque ele poupou, né? Wesley, Pulgar, aí houve a chiadeira, o Gerson principalmente, mas E o fato de ele o ter torcedor poupado? minimamente racional sabe que o trabalho do Felipe Luiz... Mas o time que entrou em campo dava pra ganhar. Não dava pra ganhar com o Central Córdoba? Pô, claro que dava. Claro que dava também, né? Eu acho gozado que você sempre parte do princípio que o time que é melhor ganha.
Né? E eu não penso futebol desse jeito, porque o futebol sempre mostrou que não funciona assim, apesar da maior parte das vezes os times são Por técnicamente... que o futebol toda semana mostra isso pra gente e a gente não aprende? Porque vocês são teimosos, ou quem é assim é teimoso. É simples assim. Muitas outras coisas da vida. Não é só isso, futebol é só um detalhe. Eu acho que o calendário impede o Flamengo de fazer o jogo alucinante que o Brenner talvez chamasse de retocável, com o jogo à la Jorge Jesus 2019, melhores momentos, massacre, Já chamou o Jorge Jesus. chances de gol e tal. Não chama isso não. O Felipe Luiz pensa o futebol de um outro jeito. Tem que entender em quais fontes ele bebeu. E eu acho que a principal é o Simeone. Mas ele cita muito o JJ. Sim, perfeito. Mas eu imagino que ele aprendeu mais para ser técnico com o Simeone do que com o JJ. Até porque ele também teve nível de concorrência de adversários melhores. Porque quando ele foi jogador do JJ, ele jogou no time que era, de longe, o melhor time da América do Sul, tanto taticamente quanto tecnicamente. Quando ele jogou com o Simeone, ele teve que jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, e ele dificultou muito, ele quase ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, ele conseguiu lidar com todas as situações. E o time dele, para mim, basicamente é um time que tem que controlar o jogo, e o time dele controla, tem que levar o jogo do melhor jeito possível, pensando num calendário sem o desgaste físico, porque se ele faz um jogo lá Jorge Jesus, vamos supor que ele conseguisse fazer, ele arrebenta os jogadores, os principais. Mas o meu ponto é que ele não precisava fazer um jogo Jorge Jesus. Eu não sei por que uma vitória tão tranquila, fora de casa, depois de uma derrota, no meio de semana, inesperada, hoje, se não ganha, iam começar a questionar o Felipe, será que aquela Se não vitória... ganha do Grêmio no Sul. Isso. Cara, eu não sei que vírgula o time foi tão seguro e tão dominante, eu posso colocar nessa derrota. Por isso eu não chamo ela de retocável.